todos. Que o amor de Jesus esteja em nossos corações. Então, hoje vamos falar sobre os médiuns, os grandes médiuns. O médium mais grande que eu conheço, estava falando com a Isabel mais cedo, é o Florencio, o mais grande. O livro dos médiuns, bem no início da sua apresentação, Kardec diz que a presença dos espíritos na trajetória da humanidade, ela perde-se na noite dos tempos, porque desde sempre há evidência de que os espíritos se comunicam, estão entre nós, estão presentes. E eles, em consequência, eles se comunicam conosco. E nós temos, então, como disse, essas evidências, e não só recentemente, né? O Espiritismo, ele não criou a comunicação dos espíritos. Os espíritos sempre existiram, e nós podemos nos recordar dos oráculos, em que nós temos a presença dos profetas, dos médiuns, enfim, como sendo intermediários dos espíritos, né? E essa influência que os profetas exerciam nas pessoas era tanta que eles construíam templos sobre fendas no solo, em que eles entendiam que os vapores que subiam dessas fendas do solo traziam inspiração profética para os profetas. Conforme nós podemos ver nessa ilustração, em que é a ilustração de uma sacerdotisa de Delfos, e esse lugar ele traduz-se literalmente como um lugar onde não se pode entrar. Então a Pitia, ela recebia os consulentes e ela sentava sobre uma cadeira de 3 pés feita de madeira de louro. Então ela aspirava esses gases que subiam da terra e assim entrava em estado de transe e transmitiam mensagens de Apolo, no caso do templo de Delfos. Há muito tempo que os historiadores eles procuravam evidências sobre isso e nunca conseguiram encontrar sobre essa questão dos vapores, sendo comprovado somente no início do século XX, em que geólogos e historiadores, fazendo investigações em túneis que haviam embaixo, encontraram nas rochas vestígios de produtos hidrocarbonetos que tinham justamente essa capacidade de trazer euforia para as pessoas. Ou seja, de fato, pelo menos no templo de Delfos, foi-se comprovado, então, que essas fendas, elas subiam esses vapores para que as pítias pudessem utilizá-los. Então, aqui nós temos 2 imagens de dois importantes templos, né? O de Delfos e o de Ísis. O templo de Delfos é aquele que tem a sua porta, aquela famosa frase, conhece a ti mesmo. Nós também temos relatos de povos da China, coisa de mais de 10 mil anos atrás, em que eles se entregavam à evocação dos espíritos avoengos. Avoengo é relativo aos avós. Na Pérsia também tem relatos da visão de espíritos no templo de Ceres, com espelhos que ficavam em poços. Os historiadores relatam que no Egito Antigo os sacerdotes tinham poderes sobrenaturais que faziam prodígios, evocavam os mortos também. Moisés foi vidente, foi audiente, foi escrevente, né? Ele viu Jeová na sarça ardente do Horebe, e também no Sinai ele escreveu as tábuas da lei. Ele escutava vozes no propiciatório da Arca da Aliança, e ali produziu-se maravilhas que eles dizem, né, que nenhum outro homem conseguiu fazer. Propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. Também temos relato, né, de José, que foi filho de Jacó, também sub-rei do Egito, que ele evocava os espíritos
e apareciam num copo d'água, ou seja, ele tinha as visões olhando para um copo d'água. Esdras também, com o auxílio de um espírito, ele reconstruiu a Bíblia que se havia perdido, e vários outros, Samuel, Jeremias, Malaquias, Jó, Isaías, Ezequiel, Daniel, ou seja, todos esses mantinham relações com os mortos. Buda também, Zoroastro, Maomé, tinham faculdades mediúnicas e se diziam assistidos por espíritos, né? O próprio Sócrates, que declarou que tinha o seu daimon, né? Que era o espírito do telar, ou então um gênio, que podemos entender dessa forma. E o início do cristianismo, havia tanta comunicação com os espíritos que João, na sua primeira epístola, ele escreveu: amados, não creais em todo o espírito, mas provai os espíritos para ver se vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Ou seja, essa questão da comunicação se tornou tão popular que chegou a ter mensagens de todas as espécies, de todos os tipos. E por isso essa orientação de João. No livro dos Médiuns, que é um livro é o segundo livro que Kardec editou, que trata especificamente de todo o conteúdo voltado à orientação, à instrução dos médiuns, né? Ele, no capítulo 14, ele define médium como toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade. E diz que, então, pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium, porque todos nós, de alguma forma, sentimos influências do espírito, até aqueles que se dizem ou que se entendem, como eu, que não tem nenhuma mediunidade, né? Porque eu não percebo absolutamente nada. Então, essa definição vai envolver então, todo indivíduo que, de alguma forma, tiver algum tipo de contato, de comunicação, independente do grau de desenvolvimento dessa mediunidade, da ostensividade, da capacidade mediúnica, né? Então, de uma forma mais detalhada, ele diz que todo ser humano possui qualquer sensibilidade, né, com relação ao mundo espiritual. Por quê? Porque a mediunidade é uma característica física, ou seja, é uma característica orgânica, é do corpo. Então, por essa razão que qualquer um pode ter a mediunidade, essa sensibilidade mais ou menos apurada com relação ao mundo espiritual, né? Mas que nem toda a gente é médium ostensivo, como nós bem sabemos, né? Ou vão, ao longo do tempo, desenvolver essa mediunidade, essa capacidade de maneira palpável, de maneira controlada. A faculdade, então, ela se apresenta de diversas formas, né? Desde a intuição até aquela clara, objetiva, como a psicofonia, a psicografia, a clarividência, que são as formas mais evidentes da mediunidade, né? Desde uma vaga impressão de alguma coisa até essas bem caracterizadas e bem demonstráveis. Então, a mediunidade, ela não Kardec diz isso, que ela não é restrita àqueles que são moralmente elevados. Por quê? Porque é uma predisposição natural. Então, ou seja, independente da índole da pessoa, a mediunidade vai estar presente, desde aquelas com melhores ou com piores, né? Mas ele enfatiza que o uso correto da mediunidade depende do apuramento moral do indivíduo, né? O desenvolvimento ético da pessoa. Por quê? Porque com o desenvolvimento ético do indivíduo, ele vai atrair para junto de si espíritos melhores, espíritos mais intencionados que que tenham o objetivo de transmitir mensagens, comunicações edificantes, instrutivas efetivamente, né? Então, ou seja, o médium, quando ele se moraliza, quando ele desenvolve o senso ético, ele vai atrair para junto de si melhores espíritos. E Kardec também classifica, né, os médiuns em diferentes tipos, uma série muito grande,
médiuns de efeitos físicos, médiuns psicográficos, médiuns audientes, médiuns videntes e assim por diante, né? Então, ele mostra com isso que a mediunidade é algo que tem várias facetas, várias peculiaridades e se apresenta, consequentemente, por diversas formas. Com relação à influência moral dos médiuns, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, na questão 226, há uma pergunta que Kardec faz: qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito, né? Então, a resposta que ele recebe: perfeito é pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes, né? Então, ou seja, não existe um médium perfeito, né? Médium perfeito só foi Jesus, que foi o médium de Deus. Mas nós, espíritos em evolução, nunca vão ser, pelo menos aqui no nosso planeta, médiuns perfeitos. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós estamos em processo evolutivo, né? E os espíritos dizem para Kardec: podemos dizer bons médiuns, e já é raro, segundo eles alegam, né? Então, o bom médium é aquele, então, que se mantém de forma em que ele se consiga sintonizar com espíritos melhores. E, dessa forma, ele seria menos enganado. A mediunidade, na questão 10, é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, ou seja, o sentido, então, que podemos dar ao grande médium, ela é melhor aplicada no que se diz respeito à transformação moral que o médium provoca em si mesmo, promove em si próprio, ou seja, desde a sensibilidade até mesmo nos dons mediúnicos, né? Por quê? Então, no contexto espiritual, isso acontece porque não é uma capacidade simplesmente técnica, ou seja, não é simplesmente eu sentar, ler o Livro dos Médiuns, estudar, que eu me tornei um bom médium. Não é simples assim, né? Então, para eu me comunicar com o plano espiritual, eu vou me comunicar com qualquer espírito que eu queira, mesmo que eu tenha uma boa intenção, mas se eu não tiver um bom preparo, eu posso vir a ser enganado por espíritos mal intencionados, né? Então, ou seja, a transformação moral ajuda-o a se ligar a esses bons espíritos. Então, a influência da transformação moral dos médiuns, né? Então, ele vai atrair espíritos de maior nível moral também, né? E então vão garantir que as mensagens elas sejam construtivas, sejam mensagens elevadas. Então, dessa forma, essa transformação moral vai fazer com que o médium se afine melhor com espíritos benevolentes, espíritos mais sábios, que vão valorizar a postura ética do médium. E aí, a postura ética não vai ser só na casa espírita, onde ele está no momento em que ele está mantendo essa comunicação, né? Então, essa postura ética tem que se revelar na vida dele, na jornada diária dele, para que ele possa estar sintonizado permanentemente com esses espíritos. Porque, se não for dessa forma, o médium só agindo eticamente na casa espírita, quando ele bota os pés na rua, os espíritos que vão lhe assessorar vão ser de uma outra estirpe. Então, a postura ética, ela deve ser vivenciada no dia a dia. Veja bem, como ser humano, todos nós devemos ser éticos, naturalmente, né? Agora, a questão do médium, essa postura ética do médium, é com relação, então, à característica dos espíritos que vão se aliar a ele, né? São espíritos que vão estar comprometidos também no bem. A moralidade, então, ela define a intenção do médium, a intenção que leva o médium a desenvolver o trabalho mediúnico, né? O médium ele pode ter muita sensibilidade, mas pode não ter ética nenhuma, pode ter um propósito inferior, né? Então ele pode manipular a mediunidade em benefício próprio.
Ele pode, então, usar a mediunidade para enganar as pessoas, ou para cobrar, enfim, né? E dessa forma, os espíritos que eles vão atrair vão ser espíritos da mesma categoria, espírito com os propósitos inferiores, né? Agora, quando o médium ele é transformado moralmente, ele vai procurar usar a mediunidade como um dom divino, né? Ou seja, ele vai ter o objetivo de orientar, de ajudar, ou seja, sempre procurando o bem do próximo. Ele vai agir, ele vai utilizar a mediunidade com a intenção de trazer o bem para aquele que estiver próximo a ele. Então, a transformação moral, assim também, ela vai trazer ao indivíduo o equilíbrio moral, o equilíbrio emocional, o autocontrole. Então, ele vai, dessa forma, ele vai conseguir, como médium, lidar com questões complexas, com as interações mediúnicas que vão existir e acontecer, manter-se firme na missão, né, do sacerdócio mediúnico, sem se desviar, sem provocar distorções na sua atividade enquanto médium. E o comprometimento moral do médium também leva-o a tornar-se mais resistente às adversidades, às tentações dos espíritos que têm a intenção de desviar, né, todos nós, e os espíritos que procuram desviar os médiuns com mais intensidade. Por quê? Porque os médiuns são aqueles que trazem as mensagens do plano espiritual para nós. Então, quanto mais médiuns desvirtuados houver, menos comunicações úteis nós iremos receber, né? Então, é por isso que os espíritos mal intencionados, eles têm uma atração especial pelos médiuns. Por quê? Porque quanto mais médiuns eles conseguirem desvirtuar, mais enganados seriam as pessoas, né? Então, esse trabalho mediúnico ele tem que ser fundamentado em valores éticos, né? E, por isso, então, a resiliência e a dedicação do médium vai trazer estabilidade, vai trazer segurança, não apenas no trabalho mediúnico, como também na sua vida diária. Porque, como foi falado, nós estamos em contato com a espiritualidade 24 horas por dia, né? No livro Contos desta e doutra vida, de Chico, há diversos contos, e um deles, do Irmão X, que é a mensagem de número 37, Médiuns Espíritas. Eu achei tão interessante que, melhor do que resumi-la ou contar aqui meu ponto de vista, eu acho mais importante ler, para que todos nós tivéssemos a noção exata do que o Irmão X fala sobre a questão, então, dos médiuns espíritas. Porque nós podemos ter médiuns, ser médiuns e não ser espíritas. Uma vez que a mediunidade ela é uma característica orgânica, então há médiuns em todas as religiões, há médiuns também fora da religião, né? Então, médium espírita é o médium que atua na casa espírita. Então, ele diz assim para nós: você quer saber, meu amigo, a maneira pela qual os médiuns são interpretados na vida espiritual? Creio não tenhamos aqui qualquer diferença no padrão de aferi-los. Contudo, diante do apreço com que sua indagação está formulada, será lícito alinhavar algumas notas em torno do assunto, ainda mesmo somente para dizer que, para nós, espíritos desencarnados, os médiuns são criaturas humanas, como as outras. Admito, porém, que devemos qualificá-los para determinar situações e definir responsabilidades. Em boa sinonímia, a palavra médium designa o intermediário entre os vivos e os mortos, ou melhor, entre os encarnados e os desencarnados. Você não ignora que a existência de sensitivos habilitados a estabelecer o intercâmbio do homem com o mais além corresponde, em todos os tempos, a necessidades fundamentais da mente humana. Antigamente eram chamados oráculos, magos, sibilas, pitonisas, e achavam-se em Tebas, Jerusalém, Olímpia, Roma. Ontem
classificados por bruxos e feiticeiros, viam-se lançados a fogueiras da Idade Média pelo fanatismo religioso. E se, examinados pelo prisma da simples curiosidade, são igualmente médiuns. Nos dias de hoje, os videntes e psicômetras, faquires e adivinhos, habitualmente remunerados, que pululam nas metrópoles modernas. À vista disso, presumimos seja recomendável denominar médiuns espíritas em medianeiros em trabalhos nas casas espíritas cristãs, de vez que todas as pessoas que estejam agindo sob a influência dos que já desenfaixaram do veículo físico são médiuns. Lutero, ouvindo as vozes do mundo espiritual, era médium reformista. Teresa d'Ávila, relatando visões de outros planos, era médium católica. E ninguém pode negar que, em condições inferiores, quantos se movimentam dominados por entidades perturbadas ou infelizes, sejam também médiuns. Assim é que médiuns espíritas, em nosso despretensioso parecer, são aqueles que se dispõem a interpretar as inteligências domiciliadas nas regiões espirituais, ceareiros do bem, consagrados à doutrina do espiritismo, indicada a restaurar os princípios dos cristãos na terra. Falemos assim dos médiuns espíritas, nossos companheiros de ideal e de luta. Não cremos que sejam eles de estalão comum. São individualidades terrestres, positivamente naturais. Tanto assim que os médiuns espíritas devem ter profissão e vida social digna. Nada os impede de casar e construir a própria família, quando desejem tomar compromissos do matrimônio. Não se lhes pode exigir certidão de santidade entre os seres humanos de cujas características participam. Entretanto, qual ocorre com todos os seres humanos responsáveis, são convocados a lutar as tentações que lhes aguilham a carne. Os problemas do sexo, de modo geral, nas organizações mediúnicas, são parecidos com das outras pessoas. Inquietações, frustrações, inibições, exigências, anseios. No entanto, como acontece a todas as pessoas interessadas na educação própria, são convidados pelas circunstâncias a se conformarem nas provações orgânicas que tenham trazido ao renascer, tanto quanto a honrarem o lar que porventura hajam erguido, mantendo carinho e fidelidade para com o companheiro ou a companheira, sem trilhas de acesso à devassidão ou à poligamia. Em suma, no que tange às ligações afetivas, carecem de hábitos morigerados, no interesse real deles mesmos, competindo-lhes viver em paz com a natureza e com os imperativos da reta consciência na intimidade doméstica. No que se reporta à alimentação, estamos convictos de que lhes é permitido comer de todos os acepipes, consumidos por homens e mulheres de bom senso, excusando-se à gula, ao álcool e aos agentes tóxicos. E, na apresentação social, de certo não necessitam mostrar a palidez e o desconsolo dos primitivos ascetas, a fim de evidenciarem a própria fé. Entretanto, nada justifica se exibam nos excessos e disparates em que se praticam, de tempos em tempos, em nome da moda. Evidentemente que os instrutores desencarnados anelam sejam eles criaturas modestas, sem afetação e respeitáveis, sem luxo, com disciplinas de afetividade e repouso, banho e oração. Atribui-se-lhes a obrigação de estudar sempre, elevando o nível dos conhecimentos que possuam, compreendendo-se que o Espiritismo não aplaude a ignorância, e cabe-lhes trabalhar intensamente na extensão do conhecimento espírita, notadamente no socorro ao próximo, porquanto médiuns espíritas não existem sem a cobertura da caridade, e é forçoso que sirvam espontaneamente, persuadidos de que, auxiliando aos outros, auxiliam a si mesmos,
para que não estejam no apostolado mediúnico, que é construção cristã de bondade e alegria, instrução e conforto, esclarecimento e progresso, lembrando animais descontentes atrelados à canga. Em hipótese alguma, devem cobrar honorários pelos benefícios que prestam e em nenhum momento se justificará qualquer iniciativa tendente a situá-los em regime de privilégios, mas também por serem médiuns espíritas, não será justo que lhes tumue o lugar de trabalho, aniquilando-se-lhes a possibilidade do ganha-pão honesto, em nome do bem, e nem é lícito, a pretexto da fraternidade, que se lhes convulsione a residência e se lhes devasse a vida. Por serem médiuns espíritas, não estão obrigados a fazer tudo o que se lhes peça, a título de beneficência ou solidariedade, e nem assumir atitudes em desacordo com a própria consciência. Para satisfazer ao sentimentalismo superficial, inferindo-se pela mesma razão de serem médiuns espírita, é que precisam agir com segurança e discernimento, convictos de que não podem e nem sabem tudo, porque saber e poder tudo é apanágio de Deus. Indiscutivelmente, se lançam à mediunidade a influências políticas ou discriminações sociais, deixam de ser médiuns espíritas, porque o espiritismo se baseia no cristianismo vivo, que consideram irmãos todos os homens, com o dever de os mais fortes se constituírem apoio aos mais fracos. Não conhecemos médiuns espíritas maiores ou menores. Todos são credores da estima e acatamento na prática criteriosa das faculdades que exerçam. No dia em que os espíritas ou os espíritos intentassem estabelecer qualquer casta mediúnica, os médiuns espíritas desapareciam, porquanto surgiria neles, no lugar, toda uma nobiliarquia religiosa. Todos sabemos que, perante os ensinamentos do Cristo, rótulos e brasões, comendas e apelidos honoríficos, embora respeitáveis nas convenções políticas do mundo, são, diante do Evangelho, autênticas patacoadas. E, quanto aos médiuns espíritas que se esforçam pelo engrandecimento da verdade e do bem, oferecendo de si quanto lhes é possível em louvor dos semelhantes, tratemo-los com o apreço que nos merecem, mas fujamos de perdê-los com lisonja e idolatria. Se você encontra demasiada severidade em nossas opiniões, recorde o conceito do próprio Cristo, quando definiu o maior no reino dos céus, como sendo aquele que se fizer na terra o servidor de todos. Não desconhecemos que nós, espíritos desencarnados e encarnados, em dívidas volumosas perante a lei, estamos atualmente procurando reviver o Evangelho na doutrina espírita e, compulsando o Evangelho, é fácil verificar que, em torno de Jesus, apareciam talentos de renovação e oportunidades de trabalho para todos, mas não houve adulações e nem medalhas para ninguém. Então, essa mensagem do irmão X a respeito dos médiuns espíritas, eu acho que ele esclarece muito bem as características que o médium espírita deve ter e a forma dele agir, o que é aconselhável, como aconselhavelmente deve ser, como deve agir, para que nós, que não somos os médiuns ostensivos, possamos pensar, meditar a respeito, que esse intercâmbio com os espíritos é característica de todas as individualidades e que nós, por menor capacidade mediúnica nós tenhamos, nós também temos que ter essa mesma responsabilidade da transformação moral para sintonizarmos com os espíritos mais evoluídos. Né? Que Jesus possa nos abençoar, possa nos inspirar para que possamos, então, ter essa positividade e essa postura no nosso dia a dia. Que assim seja.